Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nas andanças da primavera e poder contar com a sua companhia. Deixe a Estação das Flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, além de entrevista e muito mais. Vamos colocar em foco o Dia Nacional da Consciência Negra, que tem data marcada todo dia 20 de novembro aqui no Brasil. O Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Fala também sobre avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Essa temática deve ser mais discutida no nosso dia a dia para retratar a situação dos negros na sociedade brasileira. A importância de celebrar esse dia é o dia de celebrar um herói negro. É preciso resgatar a figura de heróis e heroínas negras na cultura brasileira. É preciso ensinar às nossas crianças negras que nós tivemos heróis e heroínas. É preciso ensinar às nossas crianças que a nossa história ela não começa na dor. A nossa história ela não começa na escravidão. A nossa história começa com reis e rainhas que viviam em África e foram sequestrados, que foram trazidos à força de suas terras para erguer o Brasil. Então, entender Zumbi dos Palmares como um herói, até mesmo dentro da cultura capixaba, reconhecer Zacimbagaba como uma heroína capixaba, daí a importância de exaltar essas figuras dos movimentos negros brasileiros. Várias situações comprovam que num país racista como o nosso, os negros continuam em posições de inferioridade em vários setores da nossa sociedade. O racismo estrutural, ele é uma rede complexa pelos quais você tem o racismo individual agindo, o racismo estrutural e o próprio racismo institucional, né? São as várias maneiras, mecanismos pelos quais o Estado, a sociedade, representado aí pela burguesia, pelas pessoas brancas que estão no poder, agem para dificultar a ascensão do povo negro. Então você percebe o racismo estrutural quando você passa a estudar a sociedade, as instituições, quando você passa a perceber que quase 56% da população brasileira é preta e parda, ou seja, somos a maioria, mas não somos a maioria no judiciário, na esfera educacional, como professores universitários, reitores, como administradores, empresários, muito pelo contrário. Esses cargos de poder e de dinheiro, de riqueza, eles são ocupados por pessoas brancas. E para conversar sobre esse assunto, nessa edição de 13 de novembro do nosso programa Sim para a Literatura, o nosso convidado é Gabriel Felipe. Gabriel é formado em Filosofia e Ciência Política, é produtor do documentário A Coisa Tá Preta e tem militância sobre essa questão da importância de se fazer uma nova tomada de consciência de parte de toda a nossa sociedade. Comece a observar ao seu redor sobre as suas atitudes, se algumas das suas atitudes possam ser racistas, e comece a perceber aonde estão os negros nos locais de trabalho quando você anda pela cidade. Comece a observar pelo lado. Anda pela cidade, no centro da sua cidade, se você é de Linhares, aqui no centro de Linhares, e observe quais postos de trabalho os negros ocupam. Nas universidades, quantos professores negros você tem. Não é estranho imaginar que a população negra e parda é a maioria da população e ela continua ocupando os lugares, aqueles lugares que não são os locais de poder. Então é necessário que a gente comece a repensar isso, comece a pensar isso de maneira crítica e comece a observar quais gargalos estão impossibilitando que a população negra consiga avançar.
Quais são essas barreiras? Essas barreiras são físicas? Essas barreiras são barreiras de atitude? São barreiras de formação? E aí a gente começar a pensar política pública para romper com essas barreiras. É seguindo juntos nesse passo a passo de fé e muita atitude que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olê, olá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que é de fundamental importância para a melhoria do debate sobre várias temáticas que envolvem a sociedade brasileira, nós melhorarmos o nosso universo de leituras, o nosso desenvolvimento intelectual e a nossa capacidade de uma discussão mais crítica. Por exemplo, conhecer melhor a história. Por isso, vamos sugerir para vocês a leitura do livro Um Defeito de Cor, a história de Luísa Marim, da África do Sul para o Brasil, na nossa dica de livro. Pode rodar a dica. Bom, minha dica de livro tem sido uma dica que eu tenho falado faz uns 8 anos. É o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Teve uma vez que eu entrei numa livraria e comprei 4, mesmo sem ter para quem dar, porque eu acho que é um livro fundamental, que todo mundo deveria ler. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um romance, mas que eu acho que explica muito sobre as nossas relações no Brasil, sobre quem nós somos, como é que os negros chegaram nesse país e como as relações são mais complexas do que às vezes tentam fazer com que seja. Esse livro é fundamental, é um livro grosso, mas um livro muito prazeroso. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 940 páginas e eu li esse livro em 1 semana e meia. Passava madrugadas lendo e relendo, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer. Então esse livro eu vou sempre indicar. Toda vez que alguém disser assim, dica de livro, será Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. O dia a dia no contato com os livros pode contribuir para nosso desenvolvimento intelectual, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos racista. Por isso, acompanhe junto comigo a nossa dica de leitura desta edição. Mais do que livro, eu vou falar sobre o hábito da leitura. Pode acreditar, ler é um hábito, ler é treinável. E tem outra coisa também, ler é fácil. Você consegue treinar. Primeira coisa, você tem que ter uma meta. Então, o primeiro ponto é, defina em quantos livros você vai ler em 2019. Você vai chegar lá e vai falar, puxa, quantos livros eu vou ler em 2019? Joel, o que você sugere? Coloca assim, ó, eu vou ler 1 livro por mês. Então você vai ler 12 livros no ano. Eu vou ler 2 livros por mês. Se você é um cara que já lê bastante, eu vou ler 1 livro por semana. Se você lê 1 livro por semana, você está muito na frente da maioria das pessoas, assim, avassaladora do Brasil. O brasileiro lê muito pouco. Em média, o brasileiro lê 1 ou 2 livros por ano. É muito pouco, né, gente? É muito pouco. Então você vai lá, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quantos livros você vai ler no ano. Joel, vou ler 1 livro por mês. Beleza. A segunda coisa que você vai fazer é você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema. Começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual que melhora a tua questão mais filosófica, não importa. Começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler.
Ser negra na integridade calma e morna dos dias, ser negra de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Ser negra de negras mãos, de negras mamas, de negra alma. Ser negra nos traços, nos passos, na integridade negra. Ser negra do verso e reverso, do choro e riso, de verdades e mentiras. Ser negra, negra, puro afro, sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. É seguindo juntos no caminho da valorização desse lugar de fala das pessoas negras que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Gabriel Felipe. O que nós temos para comemorar, Gabriel, considerando que está demarcada essa data de 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra? Bom, o Dia da Consciência Negra não é bem assim, se pensarmos uma data comemorativa. É uma data de rememorarmos toda a passagem do negro no Brasil e também de refortalecimento, assim, de energização do ponto de vista da esperança, né? Sempre uma esperança do verbo esperançar, de melhorias. E para o Brasil isso é muito significante, porque quando a gente observa os últimos 11 anos, se você vê o Atlas da Violência nos últimos 11 anos, você vai perceber que a morte de negros, ela aumentou um aspecto muito importante de 11%, 11,3,4%. Se você traz... Em que período de tempo agora? Nos últimos 11 anos. Nos últimos 11 anos. Se você traz essa perspectiva para o estado do Espírito Santo, você vai perceber que uma pessoa, por ser negra, tem uma possibilidade de morrer de 5 ou 4 vezes mais do que uma pessoa não negra. Pouca gente sabe, mas se você olha para Linhares, Linhares tem o bairro com o maior número de população negra do estado do Espírito Santo, que é o Interlagos, de acordo com o censo de 2010. E quando você observa as manchetes de jornais, que são destaques em todo o estado do Espírito Santo, as pessoas que morrem no bairro Interlagos são, na sua grande maioria, jovens negros. E aí você começa a se perguntar. Linhares detém no cenário nacional uma posição bastante desconfortável nesse sentido, né? Aí, Gabriel, você estava falando a questão de morte de jovens por assassinato, não é isso? Exatamente, jovens por assassinato, na sua maioria pessoas negras. Negras, isso. E aí você começa a se perguntar, vidas negras importam? Se importam, importam para quem? Importam para os homens brancos que estão no poder? Importam para os homens brancos que pensam a cidade, que pensam o município, o estado, a federação? E aí muitos podem dizer, a gente tem que parar de pensar em consciência negra e começar a pensar em consciência humana, porque somos todos humanos. Mas até pouco tempo atrás, os nossos ancestrais não eram considerados humanos. Quem está considerando quem humano nessa fita? Quem define quem ou não é humano? Porque quando você observa esses dados, você fala, olha, tem uma parcela da população que, embora em tese é considerada humana, mas não está tendo os direitos básicos de cidadania e os direitos humanos respeitados minimamente. Então a gente precisa romper com essa ideia abstrata de consciência humana. Não, primeiro a gente tem que debater a consciência negra, porque tem uma consciência que está sendo violada e essa consciência que está sendo violada tem cor. E aí todo esse processo da escravização, que é muito recente, que deixa suas marcas até hoje. Quando nós falamos que é um tema que é recorrente hoje em dia, que precisa ser debatido, né, Gabriel? Mas também que precisa encontrar soluções, e soluções continuadas e de longo prazo.
que é a questão da violência de forma geral. Mas a violência envolvendo pessoas negras é muito mais específica, né? E ela precisa ser muito mais discutida. Enquanto a nossa sociedade não entender isso como um problema, a nossa sociedade não vai buscar alternativas para ter como solução. Não é assim? Esse é o primeiro passo, né? Você reconhecer que tem um problema. Exatamente. Se não tem problema, não tem o que ser melhorado. Não tem com o que me preocupar. Exatamente, né? Não tem como ser resolvido. E a gente fala muito isso. É engraçado que o Brasil é um país extremamente racista. As pessoas pretas falam o racismo que sente, mas ninguém é racista, ninguém se assume racista. Eu acho que, de certa forma, a população branca deveria começar a se observar assim, será que eu sou racista? Primeiro, vamos entrar numa dúvida. Será que eu sou racista? Será que algumas atitudes que eu tenho ao longo do dia, no meu trabalho, elas são atitudes racistas? Não que você precise ir para a rede social e falar, gente, eu estou fazendo uma avaliação aqui, acabei de descobrir que eu sou racista. É uma tomada de consciência. Exatamente. Assim como uma pessoa que tem problema com bebida alcoólica, o primeiro passo é ela se aceitar que tem um problema para depois buscar uma solução. Então, se a nossa sociedade começar a pensar a partir dessa premissa, olha, eu acho que eu tenho atitudes na minha vida que são consideradas racistas. E o outro mote é você começar a perceber que todo esse processo de cidadania, esse processo de construção do poder e de construção econômica, ele foi fundado em cima de uma base racista. Porque embora nenhuma pessoa branca hoje existente no mundo tenha sido responsável pela escravidão e nenhuma pessoa preta hoje no mundo tenha sido escravizada, é inegável que toda pessoa branca que existe hoje, ela se beneficia desse sistema que foi construído em cima de uma base racista, de uma base de escravização de pessoas e de corpos negros. E toda pessoa negra, ela sente ainda o eco do chicote nos seus ouvidos e na sua pele. Ô Gabriel, até para a gente colocar isso assim no dia a dia das pessoas, né, para que as pessoas... primeiro é reconhecer o problema, segundo, tomar consciência do que acontece no dia a dia que provoca esse problema, para que as pessoas tenham isso claro. Algumas atitudes que são racistas, que você poderia destacar para nosso telespectador. Assim, são várias que a gente sabe, né? Mas as que são mais, que acontecem mais, você consegue destacar? Geralmente tem umas que são a questão da linguagem, que a gente percebe pouco, né? Como eu disse, o nosso sistema, tanto o nosso sistema econômico, o nosso sistema político, ele foi construído em cima de uma base racista. O nosso sistema capitalista no Brasil, ele foi construído em cima de uma base racista. Mas também a nossa linguagem, ela foi construída em cima de uma base racista. Então você tem questões de linguagem como a coisa tá preta. A coisa tá preta no sentido de dizer que a coisa tá ruim. Isso é serviço de preto porque é um serviço mal feito. Mal feito. O cabelo do negro não é crespo, é ruim. Né? O cabelo ruim. Não é um cabelo duro, crespo, é um cabelo ruim. Sempre vinculando essa coisa negativa, né? Tudo que vem do preto vem de África, é ruim, é demonizado, é satanizado. Se você pega a primeira Constituição que o Brasil teve, a Constituição de 1824, era proibido o culto de outras religiões, a não ser a religião católica. Então você começa a demonizar a religião do outro. As religiões de matriz africana são sempre ligadas à feitiçaria, né? Que é uma coisa bastante negativa. E você tem um processo, se você analisa esse processo racista, uma breve olhada, você tem ele em 3 pontos. Primeiro, você tem a dor corporal, né, que é a escravização do corpo. Segundo, você tem a demonização daquilo que é sagrado para você. Eu não sei você, mas se você tem uma religião que está nos assistindo, imagine o que é um povo observar a sua religião como algo ruim. O seu Deus, que significa um Deus de amor, um Deus de afeto, ele passa a ser observado por toda uma sociedade como algo depreciativo, como algo nojento, asqueroso. Negativo. E o outro aspecto
é você chegar no momento de você construir uma sociedade que a estética daquela sociedade começa a te observar como feio. E aí chega num ponto que você começa a se observar como feio porque você foi construído dentro de uma sociedade na qual aquela estética é depreciada. Então, depreciam o seu corpo, utilizam o seu corpo como um instrumento de tortura, desumano, depreciam aquilo que é mais sagrado para algumas pessoas, que é a religião, e depreciam sua autoestima. E depreciam a sua imagem, né? Vinculando a imagem do negro sempre a coisas negativas. Há uns anos atrás, algumas décadas atrás, eu frequentava muito Vitória, né? Porque minha irmã, que era casada, morava em Vitória. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, que fica a 400 quilômetros de Vitória. Então, Vitória, apesar de ser Minas Gerais, é a capital mais próxima. E como minha irmã morava aqui, a gente vinha muito. E eu tinha alguns amigos que estudavam na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tenho uma ligação desde garoto com esse ambiente da cultura. Então a gente ia muito em eventos culturais na UFES. Quando eu chegava na UFES, cara, eu sou de uma família assim, meus pais sempre acreditaram muito na educação, a gente teve a oportunidade de estudar e tal. Eu chegava na UFES, eu não me sentia localizado ali, porque a UFES parecia uma universidade da França, da Alemanha. De uns anos para cá, minha filha, né? Minha filha é negra, ela estudou arquitetura e urbanismo na UFES, depois fez mestrado e tal. Aí eu sempre frequentei a UFES, né? Eu voltei a frequentar a UFES com mais assiduidade. Eu percebo, eu vou usar uma expressão, o ambiente, o dia a dia da Universidade Federal do Espírito Santo está mais colorida. Tem negros, tem pessoas pardas, tem brancos e tal. Você tem percebido avanços nesse sentido? Bom, sobre a questão dessa nova colocação no negro da nossa sociedade? Para a gente terminar, Gabriel, por favor. Houve a partir de 2002 assim, diversas políticas de reafirmação, de inclusão do negro, tanto no mercado de trabalho quanto nas universidades. As cotas foram essenciais. Assim. O sistema de cotas raciais, né? Não é a melhor forma de se remanejar o negro, mas é o que o Estado brasileiro pode fazer na atual conjuntura. E vem surtindo efeitos, assim, é lento, é um processo lento ainda, mas está surtindo efeitos e hoje a gente consegue ter ainda uma esperança. Hoje a gente tem uma esperança de ter, até muito tempo, você coloca muito bem, quem escrevia a história dos negros? Os brancos. Assim, você tinha sempre aquele que contava a história, os historiadores, os estudiosos que analisavam toda essa perspectiva histórica do negro, eram sempre brancos, e eles sempre ligados às famílias que exploravam, então você não tinha A Chimamanda Ngozi, que é uma escritora nigeriana, que escreveu Americaná, Hibisco Roxo, tem um livro dela que ela fala o perigo de uma história única, né? Exatamente. Eu vi uma palestra dela no TED. Isso. Né? E é isso. Então você tinha uma história que era contada, uma única história que era contada. Agora você tem a possibilidade dos povos que eram oprimidos outrora estarem na universidade e eles começam a recontar a sua história, mesmo que de maneira científica. E hoje em dia você já tem a perspectiva, eu estava conversando com uma amiga minha, legal, hoje a gente fala de racismo linguístico, mas essa questão do racismo linguístico, ele só passou a ser estudado quando os negros começaram a adentrar os campos de pesquisa, de mestrado, de doutorado, e começaram a estudar campos como linguística, e aí começaram a perceber que existia, além do racismo estrutural, ele desembocava em várias áreas, assim como o racismo linguístico, recreativo, entre outros. Gabriel, obrigado. Obrigado você, e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Como disse a escritora e ativista Djamila Ribeiro, minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura.
Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.